A aula de hoje é sobre corrente elétrica. Tá, para essa aula, a gente vai pegar um exemplo de uma aplicação no nosso dia a dia, quando acendemos uma lâmpada. Então, se eu pegar um fio elétrico, pegar uma lâmpada e colocar numa pilha, no momento que a gente liga a lâmpada na pilha, surge um movimento de algo dos fios. Tá, mas por que essa ideia de movimento? O que a gente sabe é que a energia saiu da pilha e foi para a lâmpada. Mas o que se moveu? O que mandou essa energia? Se a gente pegar agora essa animaçãozinha aqui, ó, a gente vai ver que quando eu tenho uma bateria, eu tenho nela uma diferença de potencial. Se eu pegar essa bateria e colocar no condutor, ainda não há movimento. Não há movimento porque a diferença de potencial não tocou nos terminais aqui do meu fio. O fio nada mais é do que a própria resistência daquela lâmpada que a gente viu no slide anterior. Então, quando há o movimento dos elétrons devido à diferença de potencial, eu tenho que lembrar que essa diferença provoca um campo elétrico. E toda vez que eu tenho uma carga elétrica em contato com o campo elétrico, eu movimento ela. Como o campo elétrico, no caso, sempre vai ir da região positiva para a região negativa, eu vou fazer os elétrons andar da região negativa para a região positiva. E com isso criar um movimento ordenado de elétrons, que é o que a gente fala que é a nossa corrente elétrica, que a gente define que é a nossa corrente elétrica. Bom, então, esse foi um trechinho de uma aula que eu dei em sala. Nessa aula eu percebi quando estava dando aula que o movimento dos elétrons é devido à existência desse campo. Isso trouxe para mim uma busca que até então eu nunca tinha pensado sobre a velocidade dos elétrons, dentro do condutor. Tá? E com base nisso eu fui atrás e vi que a velocidade dos elétrons dentro do condutor é pequena. Mas uma coisa interessante, que quando eu toquei na aula, o que eu aprendi de física nessa aula foi a ideia que o campo elétrico se estabelece pelo condutor. E com isso, as cargas vão andar e vai se estabelecer a corrente elétrica dentro do meu condutor. Então essa foi o meu aprendizado de física nessa aula de corrente elétrica. Um abraço a todos. Tudo de bom.